Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1. A partir desse domingo nós damos início no culto da manhã. A partir de agora ele será conhecido como o culto da palavra. Vai ser um momento onde nós teremos a oportunidade de expor cartas bíblicas, de expor de maneira contínua um livro em específico, e nós vamos dar início a partir de agora do dia 26 de hoje, a carta, uma epístola de Paulo aos de Filipenses. Eu vejo essa carta como uma grande oportunidade para a igreja identificar pontos positivos e pontos que precisam ser melhorados dentro da igreja. Não somente especificamente aqui na Igreja Nova, mas a igreja espalhada pela face da terra, pela igreja brasileira em específico. Quando nós olhamos para a carta de Paulo, se você já teve a oportunidade de ler, você vê Paulo com uma grande alegria escrevendo para os de Filipenses, para a igreja que está em Filipos. E a gente vai ver um pouquinho do contexto, vai ver um pouquinho da história, mas o mais importante para nós aqui não é simplesmente dar uma aula, mas é fazer com que você possa aplicar o texto bíblico diariamente na sua vida, e principalmente nessa carta de Filipenses, aplicar juntamente com a igreja. Amém? Nós vamos falar sobre a oração de Paulo. Nós vamos falar sobre sete motivos especiais que Paulo trata com a igreja de Filipos. Talvez não vai dar tempo da gente falar os 7, mas como nós estamos fazendo de maneira expositiva, se houver a necessidade de não encerrarmos esse tema de hoje, a gente vai encerrar no domingo que vem, e isso obviamente é unidade para você não faltar domingo que vem, né? Em nome de Jesus. Vamos à leitura do texto. Filipenses capítulo 1, o texto nos fala que Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, o fruto de justiça, o qual é mediante Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Senhor, a palavra, fala conosco nessa manhã, que essa semente que será, ó Deus, plantada no nosso coração, possa frutificar, ó Deus, a 100, a 30 e a 60 por 1. Que nós possamos aplicar todos os conceitos que vemos, ó Deus, nesse texto, e que nós possamos conduzir a nossa vida debaixo da Tua boa e perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. Filipos era uma cidade localizada ao leste da antiga Macedônia, mas ela era uma cidade muito importante para o Império Romano. Ela foi considerada como a porta de entrada para a Europa em relação
aos visitantes que eram provenientes da Ásia. Isso a fazia tornar, ou fez com que ela se tornasse uma cidade muito importante. Ela era localizada ao leste da antiga província da Macedônia. Paulo, ele escreve essa carta quando ele estava preso em Roma no ano 61 depois de Cristo. Ele escreve para uma igreja que havia sido plantada por ele mesmo quando ele estava em uma das suas viagens missionárias, que nós vamos identificar lá em Atos 16. E quando ele faz essa viagem missionária para a cidade de Filipos, ali acontecem 3 conversões. A primeira conversão é a de Lídia, uma asiática e comerciante. Outra conversão é de uma jovem que não tem o seu nome declarado na escritura em grega, escrava, e um carcereiro romano que nós conhecemos bem, onde Paulo e Silas estavam presos, e quando eles começam a cantar, as prisões e os grilhões se quebram, e acontece um grande milagre. Esse carcereiro era romano e funcionário público. Esses 3 se converteram pelo testemunho de vida de Paulo, pela pregação do Evangelho. Mas por que Paulo escreve essa carta para essa igreja, que ele tanto ama, que quando a gente começar aqui a estudar mais a fundo, a gente vai ver que Paulo tem um amor, um apreço muito grande pela igreja de Filipos. Ele escreve essa carta com 3 propósitos. O primeiro propósito de Paulo em escrever essa carta aos filipenses é agradecer à igreja de Filipos pela sua generosidade, pelo sustento por intermédio do irmão Epafrodito. Essa igreja foi a única igreja que se associou a Paulo de maneira financeira, desde o início do seu ministério, para o sustentá-lo. Nós vamos ver Paulo falando sobre isso no capítulo 4, no versículo 15. O segundo propósito de Paulo em escrever essa carta era prover uma orientação espiritual, encorajar aquele povo, alertando a igreja sobre os perigos que eles estavam enfrentando. Quais eram esses perigos? Eles enfrentavam um problema externo, um problema fora da igreja, em relação a heresias doutrinárias, sobre falsos ensinamentos. A igreja estava sobre um perigoso ataque de falsos mestres. Ele nos fala isso lá no capítulo 3, no versículo 2. E esses falsos mestres, eles viviam como inimigos da cruz em seus comportamentos, desonrando valores honrando valores que eram e são vergonhosos, só pensando nas coisas deste mundo. O terceiro propósito de Paulo em escrever essa carta era convocar os irmãos para lutarem pela unidade da igreja. A igreja de Filipos, ela não só enfrentava problemas externos, com heresias doutrinárias, com falsos mestres guerreando e pelejando contra a igreja, mas ela também enfrentava problemas internos, problemas de presunção. Paulo vai falar isso no capítulo 2, no verso 3. Problemas de vaidosa superioridade, aonde pessoas na igreja se achavam melhores do que as outras. Paulo também fala no versículo 3 do capítulo 2 sobre isso. A igreja também enfrentava problemas internos de egoísmos, enfrentava problemas de comunhão, a quebra da koinonia, gerando dentro da igreja pequenas disputas. Paulo vai falar isso no capítulo 2, no capítulo 4, no versículo 2. E a igreja também enfrentava problemas internos em relação a um espírito excessivo de reclamação. Paulo escreve essa carta com esses 3 propósitos dentro dela. E quando ele manda essa carta, Paulo, ele logo nos 2 primeiros versículos, ele saúda a todos os santos que vivem em Filipos. Eu quero pedir para você, encarecidamente,
não fechar sua Bíblia, porque você vai precisar dela para a gente acompanhar o texto no período da pregação. Amém? Diferentemente das suas cartas, Paulo, ele começa essa carta, ele se apresenta de uma maneira diferente das demais. Das epístolas e das cartas que Paulo escreve, ele normalmente se apresenta como apóstolo de Jesus. Mas aqui em Filipenses e em Tito, ele especificamente se apresenta como servo de Jesus. Para nós, a palavra servo, ela é muito abrangente. Para a gente falar sobre servidão, para falar sobre o trabalho de um servo, a gente usa a mesma palavra. Mas, no grego, não é assim que funciona. O grego, ele tem uma palavra específica para um sentido específico. E às vezes, o que para nós é uma única palavra, para o grego ele tem uma palavra específica para transmitir o real sentido, para que a gente consiga entender de fato o que aquele escritor, o que o autor daquela carta quis dizer. E aqui, no grego, para servo nós temos duas palavras: diáconos, que para nós é muito comum, e doulos. Diácono, ele significa aquele que está executando algo a serviço, a pedido de alguém. Por isso o diácono na igreja, ele está a serviço da própria igreja. Ele está a serviço do reino. Ele cuida significa escravo, aquele que é um homem de condução servil, ou aquela que é mulher de condução servil, aquele ou aquela que se rende à vontade de alguém. Para nós, essa palavra escravo traz uma conotação diferente do que é de servo. Apesar do escravo servir, nós temos uma conotação diferente para a escravidão. E Paulo aqui usa exatamente esta palavra. Paulo não está dizendo que ele está a serviço de Jesus. Paulo não está falando que ele está a serviço de Deus. Mas aqui Paulo está declarando que ele é propriedade exclusiva de Deus. Paulo está dizendo que ele deve obediência absoluta a Deus, que ele é servo de Deus, e que servo, doulos, como escravo, é ser servo de Deus, e esse é o título mais importante que um homem e uma mulher pode receber. Aqui, logo depois da saudação, logo depois de Paulo saudar os irmãos e declarar que ele é servo de Deus, mas servo como aquele que é propriedade exclusiva de Deus, Paulo então ora por 7 motivos especiais nessa carta. E diante do que nós abordamos até aqui, diante da contextualização, no que diz respeito aos problemas e conquistas na igreja por Paulo, no versículo 3, ele agradece ao Senhor pelos filipenses. Olha o que o versículo 3 fala. Ele fala: eu dou graças ao meu Deus, porque recordo de vós. Quando Paulo, ele volta ao passado, ele se lembra da igreja de Filipos. Quando ele se lembra da igreja de Filipos, o seu coração se enche de alegria. A sua alma é inundada de uma enorme gratidão. O seu coração se enche de gratidão, porque na cidade de Filipos, Paulo é preso, açoitado com varas. Paulo é jogado num calabouço, ele é colocado num tronco, humilhado diante do povo. Mas aqui nessa cidade, Paulo, ele plantou
uma igreja que foi coroa da sua glória. Essa igreja que Paulo planta, ela é orgulho para ele. Ele tem orgulho de ser aquele que foi o fundador, foi aquele que plantou a igreja em Filipos. Isso nós identificamos como algo muito importante na vida de Paulo. Agora, Paulo, ele não está grato apenas pelo fato de se recordar daquela igreja, mas Paulo, ele glorifica a Deus por tudo aquilo que vem à sua memória. Quando Paulo traz à memória a igreja de Filipos, preso em Roma, no ano 61 depois de Cristo, ele começa a se lembrar de quando ele planta aquela igreja e a bênção que é aquela igreja, não somente na sua vida, mas como na sociedade. Paulo aqui não tem nenhum fato vivido na igreja que arranque lágrimas de tristeza nele. Tudo que ele traz na sua memória o conduz a exultar a Deus. Cada lembrança que Paulo tem daquela igreja faz com que ele levante as suas mãos para os céus e agradeça a Deus por aquela igreja. Todas as vezes que Paulo se lembra da igreja de Filipenses, ele exulta ao Senhor, ele glorifica a Deus porque aquela igreja era uma igreja abençoadora. Tem gente que não consegue ter gratidão no coração por absolutamente nada. Nada que se faz na igreja a agrada. Tem gente que não tem o prazer de servir na igreja. Tem gente que não tem o coração grato pela sua igreja. Nosso pastor Toninho, ele fala que igreja, quem nos dá é Deus. Se você é membro dessa igreja, Deus te predestinou para esse lugar. A minha e a sua cooperação é cooperar para o crescimento dessa igreja. Você precisa se agradar naquilo que Deus coloca no coração do seu pastor para a condução dessa igreja. Talvez você não concorde com 100% do que ele faça, mas ele é o seu pastor. É ele quem conduz a sua vida. Quando você está passando mal, quando algum ente da sua família está ferido, está passando por dificuldades, quem escolher você é o seu pastor. Tem gente que não tem o coração grato pelas coisas que se faz na igreja. Tem gente que porque as cadeiras estão enfileiradas aqui, que todo mundo tem que sentar aqui, não, eu quero sentar lá. E porque as pessoas pediram para se sentar aqui, a pessoa fica com raiva, a pessoa não fica feliz com nada. Tem pessoas servindo você na entrada, a pessoa não fica feliz, eu não gostei do jeito que ela falou comigo. Tem gente que não sabe agradecer a Deus pela igreja que tem. Paulo, quando ele olha para a igreja de Filipenses, ele se alegra, ele tem o seu coração cheio de gratidão por causa daquela igreja. Não é simplesmente pelo que orava, não somente agradecendo a Deus por aquela igreja, não somente agradecendo a Deus pelos filipenses, mas Paulo, no capítulo 1, no versículo 4 e 5, Paulo, ele orava continuamente por aquela igreja. Olha o que o versículo 3, 4 e 5 vai nos falar. Paulo fala que, fazendo sempre, ele dava graças a Deus por tudo, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo era um obreiro incansável. Paulo vivia intensamente tudo que ele fazia. Ele estava preso, mas o seu coração estava focado não nas suas necessidades, não em si mesmo, mas Paulo e o seu coração focado na vida e nas necessidades das outras pessoas. Paulo fala que ele dava graças a Deus por tudo e ele fazia isso sempre com alegria. Paulo tinha no seu coração uma enorme alegria em orar por aquela igreja. Paulo não só simplesmente fazia isso de 15 em 15 dias, porque tinha muitas igrejas para ele orar. Paulo não fazia isso semanalmente, fazia isso diariamente. Paulo fazia isso em todas as suas orações.
em cada oração que Paulo fazia, Paulo se lembrava no coração, Paulo se lembrava na mente, ele trazia a memória, ele se recordava daquela igreja tão abençoada na vida dele. A minha pergunta para você é: você conhece alguém assim na igreja? Você precisa parar de pensar em si mesmo. Você precisa parar de pensar somente em você. Tem gente que só pede oração para si mesmo. Tem gente que só sabe olhar para o seu próprio umbigo. Tem gente que tem o senso egocêntrico. Somente eu, como se diz, glória a mim, louvado seja eu. Nós precisamos ter empatia. Paulo está nos ensinando aqui que eu e você precisamos ter empatia, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar daquele que também está necessitado. Porque por mais que você esteja passando por uma tribulação, por mais que você esteja passando por uma dificuldade, por mais que você esteja passando por uma necessidade, existem também outras pessoas na igreja que também estão passando por dificuldade. Paulo estava simplesmente preso. Mas quando ele orava com alegria, agradecendo a Deus pelos filipenses. Ele colocava sempre aquela igreja nas suas orações. Paulo, ele não orava esporadicamente, mas Paulo orava sem cessar, sempre, o tempo todo. Paulo orava por essa igreja. Paulo está nos ensinando: ore pela sua igreja. Essa igreja, ela precisa de você. Essa igreja precisam da sua oração. Quem está aí pertinho de você precisa da sua oração. Tenha convicção, tenha uma certeza no seu coração. Tem irmãos necessitados nesse momento, precisando da sua oração. E quando eu vejo Paulo orando continuamente por essa igreja, eu às vezes até fico com vergonha de mim mesmo. Porque Paulo, ele não só orava com intensidade, mas ele orava sem cessar por aquela igreja. É uma prova viva de que ele amava aquela igreja. Talvez a prova viva de que se você ama essa igreja, seja a quantidade de orações que você faz por essa igreja. Não só simplesmente sair de casa, nós sairmos de casa e virmos para a igreja no domingo pela manhã. Não somente virmos pela igreja no domingo à noite, como eu gosto de falar, vestir a roupinha de ver Deus, toma um banho, põe a Bíblia debaixo do braço e vamos para a igreja. Vamos levar as mãos na hora do louvor, na hora da adoração, falar um glória a Deus, um aleluia na hora da palavra e está tudo bem. Não, esta igreja precisa da sua oração. E Paulo está nos ensinando isso na carta aos Filipenses. Mas como se não bastasse, a terceira oração que Paulo faz por essa igreja chega a nos constranger. Porque Paulo, além de orar pelos filipenses, além de orar continuamente pela igreja, Paulo, no versículo 6, ele nos demonstra que orava pela obra transformadora do Espírito Santo na vida dos perdidos. Olha o que Paulo fala de Cristo, Jesus. Se nós pegarmos essa passagem bíblica inteira que lemos, do versículo 1 até o versículo 11, o tema central que nós temos nela é a segurança da salvação. E se você assistiu a mensagem, se você assistiu o culto de ontem, tivemos a oportunidade de pregar ontem um texto de 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 16, onde Pedro, no capítulo 1, ele faz uma relação entre a salvação e a santidade. E quando nós pegamos a carta de Paulo aos Filipenses, o tema central desse primeiro capítulo, ou uma boa parte
parte desse primeiro capítulo é a respeito da segurança da sua salvação. Aqui, nós precisamos destacar pelo menos 5 pontos importantes a seu respeito, a respeito da segurança da salvação. A primeira coisa que nós vemos Paulo falando a respeito da segurança é em relação à sua convicção, é em relação à convicção da salvação. Paulo fala: eu estou plenamente certo. Você tem certeza da sua salvação? Paulo é isso que está dizendo: eu estou plenamente certo. Essa não é uma questão de possibilidade, mas é uma questão experimental. É uma questão de certeza experimental. Por isso que ele declara lá em Romanos 8, do versículo 26 até o versículo 39, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tem nada que possa frustrar a obra redentora, a obra salvadora de Deus em você. Paulo também fala a respeito do agente da salvação. Paulo fala que aquele que começou a boa obra em vós. Paulo aqui está apontando o próprio Deus como aquele que é o agente da salvação. É aquele que providencia a salvação. E quando Paulo fala sobre esse agente que é o nosso Deus, eu consigo me lembrar de Jonas, no capítulo 2, no versículo 9, declarando: ao Senhor pertence a salvação. A salvação não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a uma ação que você tem, deliberada, de um sentimento ou de uma vontade de se dizer: eu aceito o Senhor, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Paulo estava declarando como um conceito teológico, como um ensinamento, que a salvação, ela pertence a Deus e que Ele é o agente dessa salvação. Um terceiro aspecto referente à convicção, à certeza, à segurança da salvação, é em relação à natureza da salvação. Paulo fala a respeito da salvação como uma boa obra. Eu estou certo, plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra. A salvação é a boa obra de Deus. Paulo, ele define salvação como boa obra de Deus em nós. Ele define como a boa obra de Deus em você. Porque a salvação, ela não é apenas algo que Deus realiza em nós. Ela não é apenas algo que Deus realiza por nós, mas é algo que Deus realiza em nós. Está claro esse conceito? Deus, ele faz com que Deus, o agente da salvação, gera a convicção da salvação no nosso coração, mas a natureza dessa salvação, ela não é realizada por você, mas ela é realizada em você. Não só a natureza, a convicção, o agente da salvação. Paulo também está falando sobre um conceito doutrinário que é a dinâmica da salvação, a maneira como essa salvação se dá. E ele fala que essa salvação, ela é completa. Ela não é pela metade, ela não é 50%, não é 20%, não é 40%, não é 75%, não é 90%, não é 99%, ela é total. Paulo fala que ele está certo, convicto de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Da santificação, ele começa no momento da conversão. A partir do momento em que você reconhece Jesus como senhorio, como Ador, como aquele que morreu, que padeceu pelos seus pecados, que morreu na cruz e carregou os seus pecados naquela cruz, quando nós conhecemos a Deus, quando nós reconhecemos o seu senhorio e declaramos que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador, a partir daquele momento começa-se um processo de santificação. Esse processo de santificação só será completado no dia em que Cristo voltar para buscar a sua igreja. Paulo também fala
não só a respeito da natureza, a respeito da dinâmica, a respeito da convicção, a respeito do agente que é o Deus, mas ele fala como se dará a consumação da salvação. Paulo, ele vai falar que o agente da salvação, o próprio Deus, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa obra em Deus, Jesus. Deus jamais desiste de nós. Por isso que eu particularmente eu não concordo com a ideia de que de que Deus salva alguém e que em devido momento do dia esse camarada, essa pessoa, ele perdeu a sua salvação. Porque Deus jamais deixará essa obra incompleta. Quando eu digo que Deus me salvou, que Deus redimiu os meus pecados, que Deus me resgatou do lamaçal do pecado, me tirou do inferno, escreveu meu nome no livro da vida, e de repente eu digo que eu perdi a minha salvação, a obra de Deus está incompleta. O sacrifício de Jesus na cruz foi incompleto. A salvação depende de você, ela não depende de mim, ela depende inteira e exclusivamente do próprio Deus, porque os que ele conheceu de antemão, esses ele os predestinou. Aos que ele predestinou, ele também os chamou. E aos que chamou, ele também justificou. E aos que justificou, ele também glorificou. Nós teremos no dia do juízo, no dia que der a sua igreja, no dia em que o Senhor buscar a sua noiva, o dia da glorificação com o próprio Jesus. Quando nós olhamos para isso, na mente e nos decretos de Deus, a nossa salvação, ela já está consumada. Paulo vai falar isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 30. Mas para a gente continuar caminhando, Paulo, além de orar pelos filipenses, Paulo, além de orar continuamente pela igreja, além de ele falar a respeito da transformadora do Espírito na vida dos perdidos, Paulo, com muito amor, com muito apreço pela igreja, Paulo, ele sentia saudades da igreja de Filipenses. Ele fala no versículo 7 e no versículo 8, ele fala: aliás, é justo que assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. O apóstolo Paulo aqui, ele traz crentes de Filipos, ele traz os santos de Filipos em seu coração, por causa do seu sofrimento, por causa do sofrimento pelo Evangelho, por causa da obra do Evangelho. Aqui, aquela igreja sofreu e foi solidária com Paulo nas suas prisões. Aquela igreja foi solidária, sofreu como defensora e confirmante no Evangelho. Aquela igreja, ela lutou pela propagação do Evangelho de Jesus. Aquela igreja tinha Paulo como espelho, e isso foi refletido na igreja pelas suas ações, pela maneira como ele conduziu a igreja, a maneira como ele ensinou a igreja, a maneira como as pessoas se converteram, e essa conversão foi genuína. As ações que a igreja, aonde você é membro, precisa evidenciar a salvação da própria igreja. Paulo sentia saudades daquela igreja, porque ela sofreu juntamente com ele enquanto ele estava preso. Aquela igreja sofreu juntamente com Paulo. Ele sentia saudades daquela igreja. Foi interessante que nós ligamos para algumas pessoas, enquanto estávamos nesse período de pandemia, e conversando com a maioria delas, havia praticamente uma unanimidade entre todos. Pablo, nós estamos com saudade da igreja.
A gente não aguenta mais ficar em... Eu já não consigo mais só assistir os cultos pela internet. Eu já não consigo mais somente assistir os cultos pelo Instagram ou pelo YouTube. Eu preciso de contato físico. Eu sinto saudade da igreja. Nós precisamos sentir saudade da igreja. Não simplesmente porque é uma questão cultural, porque domingo é dia de ir na igreja, mas pelo calor humano, pela comunhão, pelo partilhar do pão, pelas orações em conjunto, porque aqui é o lugar onde Deus está falando especificamente com a sua igreja. Não quer dizer que se você estiver estando em casa, ou você que está em casa nos assistindo, não quer dizer que Deus não esteja falando com você. Sim, Deus está falando com você, da mesma maneira como está falando aqui conosco. Mas quando nós estamos aqui em comunhão, nós sentimos saudade disso. Sentimos saudades de rever os amigos, de rever os irmãos, de ver a alegria no rosto daqueles que estão felizes, ou até mesmo a tristeza que está estampada no rosto daquele que está com dificuldades, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, sejam elas materiais. Paulo, ele estava preso em Roma quando ele escreve essa carta para a igreja de Filipenses, mas ele fala: eu estou com saudade de vocês. Eu trago vocês no coração, mesmo que eu esteja preso ou livre, todos os momentos eu me recordo de vocês. Quando eu olho para a carta de Filipenses, quando eu olho para esses primeiros 8 versículos que lemos, eu vejo Paulo nos ensinando coisas muito preciosas. É claro, a gente não vai conseguir falar sobre todo esse texto que lemos aqui. Meu tempo já está encerrando, mas eu queria, até esse momento aqui, trazer uma reflexão ao nosso coração e à nossa mente. Paulo fala avidamente a respeito da salvação. Está falando a respeito daquilo que foi uma orientação, que foi um aconselhamento, que foi uma advertência, seja ela espiritual ou material para aquela igreja. Paulo serviu aquela igreja com todo o seu coração. A gente vê Paulo entregando-se 100% por aquela igreja. O que Paulo me ensina na carta de Filipenses é que eu preciso me entregar 100% pela minha igreja, pela igreja a qual ele me plantou. Seja isso de maneira ministerial, exercendo atividade, fazendo parte de um ministério firme e empenhosamente, ou vindo aos cultos e exercendo a koinonia, a comunhão entre os irmãos, não sendo somente um agente ou um ser secreto que chega na igreja, ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você, você não partilha de comunhão, não partilha de alegria, não partilha de sofrimento, você não cresce sozinho, você cresce em comunhão. Deus nos ensinando que nós precisamos crescer cada dia mais. Hoje nós vamos ficar apenas nesses versículos, mas a partir do próximo domingo, dando continuidade, nós vamos ver que a oração de Paulo, ela tem um sentido para as nossas vidas, no que diz respeito à eclesia, à igreja. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, Tua palavra está sendo trazida aqui nessa manhã, e nós temos certeza, nós temos convicção de que o Senhor está presente no nosso meio. Pai, que o estudo que estamos fazendo aqui, que a exposição do livro de Filipenses possa trazer crescimento para a nossa igreja, possa trazer crescimento para a igreja nova. Pai, que nós, em nosso coração, tenhamos a certeza e a convicção de que quem está dirigindo essa igreja é o Senhor, e que se nós entregarmos a nossa vida 100% para o Senhor vai conduzir a nossa vida de maneira que nós, ó Deus, estejamos totalmente dispensáveis no que diz respeito à nossa conduta, porque o Senhor está nos conduzindo. Pai, que as ações que Paulo teve sobre aquela igreja de Filipenses, sobre a igreja de Filipe, estejam no nosso coração, orando, agradecendo a Deus pela igreja, orando e agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos aqui, membros dessa igreja, visitantes dessa igreja. Pai, que também nós possamos orar continuamente,
sem cessar. Orar, ó Deus, pela vida dos perdidos. Orar para que a obra transformadora do Espírito Santo do Senhor possa alcançar os perdidos, possa alcançar aqueles que estão lá fora, alcançar aqueles que ainda não conhecem o poder do Senhor, que ainda não conhecem quem o Senhor é, que ainda não conhecem o Deus das Escrituras Sagradas. Pai, que nós também possamos orar, para que, ó Deus, nós sintamos saudades dessa igreja, que nós sintamos a todo momento e em cada oração que fizermos, haja lembrança, haja recordação de nós, em nós, por essa igreja, porque nós servimos aqui, é aqui que nós servimos, é aqui que nós vamos crescer, é aqui que nós seremos cuidados, é assim que nós receberemos as correções, as admoestações, é aqui que nós seremos, ó Deus, cuidados, lapidados, como ovelhas que é cuidada pelo pastor, ó Deus, que tem os seus carrapichos arrancados, que tem a sua pele limpa e que tem a sua vida cuidada. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter o mesmo amor e o mesmo apreço que Paulo teve pela igreja de Filipenses com esta igreja, porque foi aqui que o Senhor nos plantou. Pai, nós oramos te agradecendo por esse dia, pela obra redentora, pela obra salvadora de Jesus em nós, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Vou chamar o pastor, ele vai dar continuidade, nós vamos passar para o momento da ceia, em nome de Jesus. Amém.